eu queria dizer 4 coisas hoje à noite para vocês sobre esse texto. Primeira coisa, abra sua Bíblia em Mateus 22. Mateus 22. Do 34 ao 40, diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Vamos ser todos juntos? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Obrigado. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Primeira coisa que eu gostaria de dizer hoje à noite é que Jesus está constantemente nos procurando para ensinar alguma coisa. Todas as situações da nossa vida, mesmo as difíceis, mesmo aquelas que a gente não entende por que nos sobrevieram, elas acontecem porque Jesus quer nos ensinar alguma coisa. Você entende isso? Diga para o seu irmão: meu irmão, Deus quer te ensinar alguma coisa. Deus quer te ensinar. Pastor, perdeu o emprego, o cachorro mordeu no pé, quebrou o carro, não sei o que, bateu, está numa situação difícil. Deus quer ensinar alguma coisa para a gente. A mulher brigou com a gente, o menino não quer obedecer, faltou água em casa. Deus quer ensinar alguma coisa para você. Está vivendo uma situação de conflito, está passando por uma depressão muito grande, as pessoas todas, você sente que não estão lhe apoiando. Você pode dizer para o seu irmão: Deus quer ensinar alguma coisa para você? Deus quer ensinar algo para você. Quando nós permitimos que essa verdade bíblica penetre o nosso coração, nós passamos a enfrentar os problemas de uma maneira diferente. Você entende isso? Deus quer, hoje à noite, ensinar algo para mim e para você. Segunda coisa que eu gostaria de dizer é que naquela situação em que a mulher, e não o homem, é muito interessante isso, porque a sociedade era e é tão injusta que eles levaram quem para ser apedrejado? O homem ou a mulher? Mulher. Mas a mulher adulterou sozinha, ou foi a mulher pecou sozinha, ou foi a mulher e o homem? Mas a multidão levou a mulher para pegar Jesus. Mateus 23, abra sua Bíblia lá em Mateus 23. Mateus capítulo 23. Verso de 1 a 16, eu não vou ler todo, mas vou ler alguns aspectos importantes, alguns versículos. Diz o seguinte: Então falou Jesus à multidão, a partir do verso 1, e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedai em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois há fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, enfeites, e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas igrejas, as saudações nas sinagogas, e os serem chamados pelos homens mestre, mestre. Vós, porém, não querais ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo,
e todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chamei vosso pais, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas vai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. E ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigorosos juízos. Jesus passou um carão, uma carraspana dos líderes religiosos. E disse: olha, vocês estão fazendo com que as pessoas vão para o inferno, porque vocês se dizem tão crentes, tão religiosos, mas vocês não fazem aquilo que vocês dizem para os outros fazerem. Nós nos tornamos uma nação de pessoas religiosas, não é verdade? O Brasil se tornou uma nação de gente religiosa. Os evangélicos cada vez estão aumentando o seu número. Nós já chegamos a 20% de evangélicos. O nosso estado, que é o segundo menos evangelizado do Brasil, tem 14% de evangélicos. Mas quem não é evangélico tem outra religião. Nós nos tornamos religiosos, mas tão religiosos, que a gente deixa de amar as pessoas. A gente se tornou tão crente, que a gente deixou de viver o Evangelho. A gente dá tanta importância às coisas da igreja, que esquece as coisas de Deus. A gente dá tanta importância em andar com a Bíblia, que a gente esquece que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente dá tanta importância à obra, à casa de Deus, que a gente se esquece que o mais importante, aquilo que nós pregamos, é o que? É o ódio ou o amor? É a falta de perdão ou o perdão? Perdão. Nós queremos ser crentes, queremos ser salvos, queremos ser imitadores de Jesus, mas nós não queremos viver aquilo que a Bíblia prega. Mateus 6,12. Abra lá. Mateus, capítulo 6, e o verso 12. Deixa eu ver se eu acertei aqui, isso mesmo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vamos trocar dívidas por pecados? Porque pecado é dívida, né? Essa dívida aqui é pecado, não é dívida financeira no ACC Card, não. Vamos dizer todos juntos? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que têm pecado contra nós, aos pecadores. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os... Alguém que tenha pecado contra você, alguém que tenha feito alguma coisa contra você. A religiosidade dos homens tem nos afastado dos verdadeiros ensinamentos de Jesus. Nós nos tornamos religiosos, membros de igreja, carregadores de Bíblia, proclamadores de um evangelho da salvação que nós não vivemos. Nós deixamos de amar, deixamos de perdoar, deixamos de nos importar com as coisas importantes, que são as pessoas. Jesus veio para dizer que o importante são as pessoas. Ele veio resgatar as pessoas. Às vezes nós nos tornamos tão religiosos, mas tão religiosos, que a religião passa a ser mais importante do que as pessoas. De que adianta a gente estar aqui, gente? De que adianta a gente usar a Bíblia? De que adianta a gente ler a Bíblia? De que adianta nós cantarmos esses corinhos tão lindos? E hoje estava bonito. Hoje estava lindo. Se nós não vivermos esse Evangelho, se nós não formos capazes de perdoar, de amar, de cuidar, de apacentar uns dos outros aqui na igreja. Tem aqui alguém na igreja que não tem pecado? Que atire a primeira pedra. Cuidado porque o culto está de vidro, eu vou ficar do lado aqui. Ninguém, né? Nem eu.
Terceira coisa que eu gostaria de dizer é que nós somos pecadores. E por não termos o direito, e por isso não temos o direito de condenar ninguém. Abra a sua Bíblia em Romanos 3, 23. Você conhece esse texto? Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Vamos ler todos juntos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos todos pecadores. Você pode repetir isso? Nós somos todos pecadores. A grande lição de Jesus para aquela multidão é dizer que todos nós somos pecadores. Embora a gente não cometa o erro que o nosso irmão do lado cometeu, mas nós fazemos outras coisas piores. Às vezes a gente está brigando porque o irmão fez uma coisa errada, mas nós fazemos outras coisas na nossa casa. Às vezes nós estamos brigando porque o filho é desobediente, mas nós tratamos mal a nossa esposa. Às vezes nós estamos brigando porque o irmão não veio para o culto de quarta-feira, mas nós estamos dizendo nome feio, palavras torpes no meio da rua. Às vezes nós estamos reclamando porque alguém diz palavras feias, mas nós somos desonestos no nosso trabalho, no nosso comércio, enrolamos o nosso chefe no nosso horário de trabalho. Às vezes nós falamos porque alguém é um mau funcionário, o membro da nossa igreja é um mau funcionário, mas nós destratamos e falamos mal do irmão para outra pessoa. Nós somos pecadores, meus irmãos. A quarta e última coisa que eu gostaria de dizer hoje à noite. Você já pensou? A grande lição de Jesus, naquela tarde, no cair do sol, com aquela multidão, poderia ser essa: todos somos pecadores. Vamos repetir? Todos somos pecadores. Que desespero, né, Natália? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Aquela lição poderia ter se encerrado ali. Mas a lição de Jesus, ela foi mais além. A grande lição, ela vem no final. Jesus olhou para aquela mulher. E eu creio que com um olhar de carinho, aquela mulher estava se tremendo, morrendo de medo. Aquela mulher estava muito preocupada. E Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai e o quê? Meus irmãos, essa é a grande lição de hoje à noite. Eu não posso condenar ninguém, mas eu devo dizer para meu próximo: vai e não peques mais. A grande lição é: Jesus dá uma nova chance àqueles que se arrependem dos seus pecados. Glória a Deus, né? Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, verso 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. João 5, 24. Abra sua Bíblia em João 5, 24. Diz o seguinte: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 1,12. Você pode voltar para João 1,12. Diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos nós temos uma segunda chance. Você precisa de uma segunda chance? Eu quero dizer para você: não se aflija. Deus
Jesus lhe dá e me dá uma segunda chance. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você também precisa dar uma segunda chance. Você precisa dar uma segunda chance para aquela pessoa que lhe ofendeu, aquela pessoa que lhe enganou, aquela pessoa que falhou com você. Mas acima de tudo, você precisa dar uma segunda chance a você mesmo. Uma das grandes dificuldades dos crentes e um dos grandes motivos de crentes que se afastam de igreja é que eles não creem que Jesus é suficiente para nos perdoar os pecados. Muitos crentes não aceitam que Jesus pode nos perdoar os pecados. Mas eu tenho uma notícia muito boa para você. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Dê uma chance ao próximo, dê uma chance ao seu irmão, dê uma chance a você mesmo. Porque Jesus está dizendo para você: nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Você pode dizer isso para o seu irmão? Nem eu te condeno. Diga para o seu irmão: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Cadê o Nedson? Nedson, nem eu te condeno por aquele banho lá no campo de futebol. Vais e não fazes mais isso. Vamos falar com Deus. Baixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, como aquela mulher, ó Pai, que foi pega do erro, nós nos apresentamos diante de Ti, ó Pai, com as nossas falhas, com o nosso pecado, Deus, da ignorância, o nosso pecado da infidelidade, o nosso pecado da falta de amor, o nosso pecado, Senhor, da falta de perdão, o nosso pecado, ó Deus, da angústia, o nosso pecado da falta de percepção espiritual, da Tua ação no meio do Teu povo, Pai. O nosso pecado, Deus, da descrença que o Espírito Santo de Deus continua trabalhando no meio de nós. Senhor, nosso Deus, nós queremos ouvir a Tua voz dizendo que nem Tu nos condena, e que nós podemos ir para não pecar mais, para não cometer mais o mesmo erro. E nós nos apresentamos diante de Ti, ó Pai, como pessoas arrependidas, pessoas cheias do Teu perdão. E neste momento nós também queremos liberar perdão, Pai. Aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos traíram, aqueles que nos enganaram, nos magoaram, faltaram a nós. Porque Tu nos perdoaste primeiro, incondicionalmente, ó Pai. E nós Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém.